Olá, professor, tudo bem? Nós somos aqui do grupo que vai apresentar o capítulo 16 do livro que está sendo estudado na aula de conceitos de marketing aqui desse quadrimestre. E o nosso título do capítulo é Desenvolvimento de Programas e Estratégias de Determinação de Preços. Os integrantes são o Alexandre, o Felipe, que sou eu, e o João Luca. Iniciando agora nossos estudos, vamos aprofundar no nosso primeiro tópico, que é o contexto social e tecnológico. Ao longo dos principais momentos da história, os preços sempre foram determinados por negociação entre compradores e vendedores, sendo assim a arte da barganha era muito presente. Porém, com o avanço da tecnologia e da informação, essas relações pessoais e principalmente comerciais tomaram outros níveis e outras proporções, alterando assim a relação comercial e também, por consequência, a determinação de preços na sociedade. Assim, novas relações entre compradores e vendedores tomaram efeito na sociedade. Utilizando a tecnologia, a internet e diversos aplicativos, como é o caso do Zoom, os compradores podem obter comparações instantâneas entre os preços de milhares de fornecedores. Podem também verificar os preços no ponto de venda de forma rápida, direcionada e eficaz, além de pagar o preço que definiram inicialmente. Uma outra opção também, cabível aos compradores, é de fato obter produtos grátis. Já a relação por parte dos vendedores acontece de uma forma diferente atualmente. Os vendedores podem monitorar o comportamento dos clientes, preparar ofertas personalizadas para cada um deles e, inclusive, dar preços diferentes e condições especiais a determinados clientes, seja por região ou outras variáveis específicas. Assim, esses comportamentos criaram o que chamamos hoje de economia compartilhada. Isto é, numa economia compartilhada, o indivíduo pode ser tanto um consumidor como um produtor, ou seja, passa a recolher os benefícios de ambos os papéis, sendo que a confiança e a boa reputação são cruciais nesse tipo de economia. Assim, a prática do escambo, a qual os especialistas aconselham usar apenas para bens e serviços pelos quais alguém estaria disposto a pagar, e também a prática da locação, como é o exemplo do aplicativo do Airbnb, se tornaram muito presentes na sociedade. Um outro aspecto de crucial importância na determinação de preços é, de fato, a psicologia do consumidor, ou seja, entender que as decisões de compra baseiam-se em aspectos específicos comportamentais de determinados consumidores. Assim, um dos pontos observados na psicologia do consumidor é o preço de referência. O preço de referência ele ocorre quando um consumidor compara um preço observado na frente dele de um produto ou serviço que ele está desejando com uma referência interna que talvez ele se recorde ou que porventura ele visualizou recentemente, aplicando assim um preço praticado no varejo, isto é, um comparativo com o que ele está almejando e o que ele acredita ser o que está sendo praticado na concorrência. Outro aspecto de psicologia é a inferência preço-qualidade, isto é, muitos consumidores usam o preço como um indicador de qualidade. Assim como é observado na marca Ferrari, a determinação de preços é com base na imagem, ou seja, carros de luxo e roupas de grife tendem a ser mais caros justamente por se apresentarem de tal forma. E quando essas informações não existem, o preço passa a ser o principal indicador, ou seja, ao se observar um produto caro, por mais que não se conheça a marca, já é atrelado a um produto de luxo. Por fim, podemos falar agora do preço com número quebrado. Estudos indicam que os consumidores memorizam os preços da esquerda para a direita, ou seja, arredondar se dá como uma estratégia muito eficaz para reduzir o valor final que o consumidor enxerga, ou seja, um item que custa 299 não está na faixa dos 300, mas sim na faixa dos 200. Assim, há algumas etapas na determinação de preços. A primeira delas é traçar os objetivos principais, isto é, uma empresa precisa traçar os objetivos de sobrevivência, maximização do lucro atual, maximização da participação de mercado, desnatamento máximo do mercado e liderança na qualidade do produto. Somente assim será sustentável no longo prazo e poderá manter as suas operações. Por fim, a determinação da demanda se torna muito importante. Entender a relação preço por demanda, isto é, cada preço levará a um nível diferente de demanda, se torna muito importante.
entendendo assim critérios como a sensibilidade de preço e estimando dessa forma as curvas de demanda a partir de levantamentos, experimentos e análise estatística. Dessa forma, também é muito importante entender qual é a elasticidade, isto é, o maior volume de crescimento resultante da redução de 1% no preço. É claro que para as empresas é muito importante e elas focam muito em clientes que sejam menos sensíveis a preço. Como podemos ver, a demanda estabelece um teto para o preço dos produtos, enquanto os custos eles determinam o piso do preço, visto que as empresas desejam cobrir pelo menos os custos de produção, distribuição e venda de seus produtos, incluindo ainda o retorno justo para o seu esforço e risco. Para isso, precisamos diferenciar os tipos de custos, que podem ser fixos, variáveis, total ou médios. Os custos fixos são aqueles que não variam segundo a produção ou receita de vendas, como o aluguel, energia, a folha de pagamento. Os custos variáveis são aqueles que variam segundo o nível de produção. A soma de ambos resulta no custo total. A partir do custo total, nós podemos atingir o custo médio, que é o custo por unidade em um nível de produção específico. O custo médio é um excelente parâmetro para definirmos se compensa produzir mais ou não, porque nem sempre produzir mais resulta num lucro maior. Depois de entendermos a demanda e os tipos de custos, chegamos no momento de selecionar um método de determinação do preço, que passa por alguns fatores, como, por exemplo, a avaliação de características singulares do seu produto. Ele definirá o teto. Ou os custos, que, como vimos, determinam o piso do preço. E também o preço da concorrência e dos substitutos, que servem como uma referência para atingirmos o preço que consideramos justo. A seguir, eu falarei de alguns tipos de métodos utilizados para a determinação dos preços, como o preço de markup, que é um dos mais utilizados e um dos mais questionados. É resultado de duas equações. Na primeira, devemos encontrar o preço unitário através da soma do custo variável com a divisão do custo fixo pelas vendas por unidade. Por fim, o preço de markup será igual à divisão desse produto unitário por 1 menos o retorno desejado. Ele é muito utilizado por simplificar a determinação dos custos, além do que as empresas o consideram como um método justo, tanto para os compradores quanto vendedores. Mas ele não leva em consideração a demanda atual, valor percebido e nem os preços dos concorrentes, por isso é tão questionado. Já o preço de retorno é muito utilizado no setor público e é calculado pela soma do custo unitário com a divisão entre a multiplicação do retorno desejado pelo capital investido pelas unidades vendidas. Interessante notar que podemos montar um gráfico dessa função, que auxiliará na descoberta do ponto de equilíbrio, onde a receita total já paga os custos totais. O preço de valor percebido é quantificado através da imagem que o comprador tem do desempenho do produto, seguindo alguns fatores como canal de distribuição, qualidade das garantias, atendimento ao cliente, reputação, confiabilidade e consideração. Deve entregar o valor prometido em sua proposta de valor, mas o segredo mesmo está em entregar mais valor que os concorrentes e demonstrar isso aos compradores. O preço com base no valor ideal estabelece preços mais baixos por já ter aderência no mercado, mas também por redesenhar o processo produtivo, visando a redução de custos sem sacrificar a qualidade, o que atrai ainda mais clientes. E o preço de mercado é muito comum no comércio de commodities, que consiste no estabelecimento de preços em grande parte comparando com seus concorrentes. Isso se deve a uma dificuldade no setor para medir os seus custos totais. Os últimos dois métodos que irei falar são o preço baixo todo dia, muito utilizado no setor varejista. Consiste na manutenção de preços baixos, sem oferecer oscilações ou descontos. Tem muita aderência com o público, por gerar confiança e por poupar o tempo do consumidor atrás de promoções. E o preço de leilão, que tem três variações. O inglês, que consiste em um vendedor e vários compradores, no qual o maior lance leva. O holandês, que tem duas variações. Ou com um vendedor e muitos compradores, no qual o preço começa alto e vai abaixando até alguém aceitar pagar. Ou com um comprador e vários vendedores, no qual os vendedores vão diminuindo suas ofertas para fechar com o comprador pelo menor preço. Ou, por último, com a proposta lacrada, no qual vários fornecedores brigam por um comprador e enviam suas propostas sem saber do valor oferecido por seus concorrentes, seguindo algumas regras para o valor da oferta. Após escolher o método de determinação dos preços, ele delimitará uma faixa de seleção do preço final, que contará ainda com alguns fatores importantes, como
a qualidade do produto comparada com o orçamento feito em propagandas pela empresa, a política de preços que cada empresa tem visando garantir um preço justo para si e seus consumidores, além de considerar os preços de seus concorrentes, sem que isso gere acordos entre as empresas, o que poderia ser considerado um cartel ou uma manipulação artificial dos seus preços. Mas afinal, o que é o preço? Bom, o preço ele é um conceito que ele extrapola um valor, ele extrapola um número. Enquanto por um lado os custos se tratam de uma medição relativamente mais concreta de um esforço necessário para poder produzir o produto, o preço por sua vez ele é uma mensagem. Ele é uma combinação de estratégias, de ideias, de objetivos que esse produto tem no mercado que ele está inserido. O preço a ser pago por um produto não necessariamente é realizado inteiramente em capital, ou seja, inteiramente em dinheiro. Existem diferentes acordos de pagamento que o vendedor e o cliente podem fazer para realizar o pagamento completo desse pedido, principalmente dependendo de qual é a natureza desse pedido, qual é a grandeza dele e quais são os locais que será vendido. É possível realizar algo parecido com um escambo, onde o pagamento é feito somente utilizando as mercadorias, sem intervenção do capital. É possível fazer um acordo remunerado, onde o vendedor recebe uma porcentagem do pagamento em dinheiro e o restante em mercadorias. É possível fazer um acordo de recompra, onde o vendedor vende uma fábrica ou equipamento e recebe como pagamento os produtos dessa fábrica ou desse equipamento que ele vendeu. E também há acordo de reciprocidade, onde o pagamento é feito pela moeda local, que não é de interesse da empresa. Então a empresa, com essa moeda local, compra um produto, o importa ou vende na moeda de interesse da própria empresa e traz o dinheiro de volta. Uma prática comum no mercado é a realização de descontos. Os descontos são uma poderosa ferramenta para remate de venda, principalmente em vendas que ainda estivessem em negociação e difíceis de acontecer. Elas podem fomentar ou refletir uma boa relação comercial de um cliente com o vendedor e muitas vezes induzem a sensação de uma boa compra pelo lado do cliente, o qual, dada essa experiência, tende a voltar a comprar com esse mesmo vendedor. Porém, os descontos são uma faca de dois gumes. Ele pode tanto arrematar essa venda e poder ajudar a empresa a conseguir atingir metas a curto prazo, mas ele deixa mais complexo o cálculo de margens e de lucro. Ele também pode, quando fornecido em demasia, minar a concepção do valor do produto. Ou seja, o cliente não quer mais fazer a compra com o produto cheio, pois ele sabe que vai ter um desconto, e quando não há, sai insatisfeito. E também a execução demasia de descontos atrai uma parcela de oportunistas, que estão lá pelo desconto, e quando não há esse desconto, não há venda. Eles vão para outro produtor, ou para outro vendedor, ou até outro produto. E enquanto de um lado temos os descontos, dados depois do interesse do cliente na compra do produto, do outro temos as promoções, que é um desconto no preço oferecido prévio ao interesse do cliente nesse produto. Uma promoção é um investimento da empresa no produto a fim de alavancar suas vendas. E tanto pode se tratar de uma redução do preço do produto em si, quanto da atribuição de maior valor a uma venda nesse mesmo preço. Tem diferentes estratégias para poder dar as promoções que as empresas utilizam, como preço isca, preço de ocasião ou preço para clientes especiais. Mas além dessas reduções diretas no preço, também tem algumas práticas que facilitam a compra desse produto, como financiamento a juros baixos, reembolso, prazos de pagamentos mais longos, garantias e contratos de serviços ou até descontos psicológicos. Cada uma dessas estratégias é bem-vinda para um tipo de produto ou um tipo de mercado. Não necessariamente é possível aplicar todas essas estratégias em um produto só. Essas alterações no valor do preço do produto não necessariamente se dá somente por descontos ou promoções. Também é uma prática muito comum das empresas realizarem preços discriminatórios. Esses preços são estabelecidos para atender certa parcela dos clientes, dada alguma característica em si, seja de acordo com o segmento que ele está envolvido, seja de acordo com o mercado que ele está presente, da visão que esse mercado tem sobre esse produto, da nova imagem que ele quer passar, de um canal de distribuição específico, de localização da venda desse produto e até um período específico no ano onde o preço será alterado, por exemplo, devido a altas temperaturas, a baixas temperaturas, a falta de água e entre outros. Em contraste com as práticas de discriminação de preço antigas, que eram mais generalizadas, atualmente com sistemas de ERP rebuscados e cada vez mais capazes de coletar e processar os dados do comportamento de um usuário individual, os preços discriminatórios estão praticamente personalizados por cliente. Assim, cada usuário recebe um preço específico de acordo com o que a empresa acha melhor, para garantir a venda para esse usuário. Não necessariamente a alteração do preço busca somente afetar o usuário final. Essas alterações podem manifestar uma nova estratégia de venda dessa empresa no mercado, ou os seus novos objetivos de roubar parcela do mercado,
lançar um produto novo, afastar um produto antigo do mercado, entre muitos outros. Esse tipo de alteração de preço é praticamente uma alteração tática, onde a empresa busca alterar o seu preço para poder mandar uma mensagem para outras empresas ou para o mercado em que está envolvido. Porém, não só em relação ao mercado essas alterações são feitas. Também existem aumentos de preços que são respostas à inflação ou à economia geral como um todo. Tanto essas estratégias de acompanhamento da inflação, quanto estratégias um pouco mais agressivas de remarcação antecipada de preço, são usadas para poder garantir o bom andamento desse produto no mercado em que está. Claro que essas remarcações de preço, principalmente as que visam elevar o valor desse produto, têm que ser bem minuciosas, pois lidam com uma parte sensível do mercado. Toda empresa que visa mudar os seus preços, seja para baixo ou seja para cima, tem que monitorar a forma com que o mercado e seus clientes reagem a essa alteração. Assim, realizando um acompanhamento do desempenho desse produto e vendo se ele sai de acordo com as projeções que tinham sido criadas. Obrigado pela atenção de todos.